Olá, aqui é a Camila Yunis, estou aqui com vocês para mais um Iguatemi Daily do canal de Arte e Cultura, hoje em companhia super especial da Amanda Carneiro, curadora assistente do MASP, na mostra da Beatriz Milhazes, que acontece aqui no MASP e também no Itaú Cultural. A mostra se chama Avenida Paulista. Bom, aqui como sempre é um convite para vocês terem um gosto do que é a exposição e vocês virem visitar o museu fisicamente, porque isso não, a TV não substitui o físico. Eu vou passar aqui a palavra para a Amanda, que ela vai mostrar o catálogo da exposição, que está fantástico, que também é uma forma de vocês conhecerem mais densamente sobre o trabalho da Beatriz. Sim. O catálogo tem 4 capas diferentes, é um catálogo bem rico, fartamente ilustrado, com vários ensaios inéditos e que serve também para o público pesquisar o trabalho da Beatriz e ampliar o conhecimento que tem, para além da experiência concreta, super necessária, de ver um trabalho da Beatriz Milhazes ao vivo. Os trabalhos dela mudam muito se vistos num livro ou vistos pessoalmente, porque olhando para o trabalho pessoalmente dá para notar essas diferentes camadas do trabalho dela, a complexidade do léxico cromático, dos motivos, da técnica que ela realiza. Então agora a Amanda vai nos conduzir pela exposição para mostrar esses 30 anos de trajetória da Beatriz Milhazes. Aproveitem! É a maior exposição já dedicada ao trabalho dessa artista, que é fundamental para a história da pintura contemporânea brasileira, para a história da pintura internacional também e da história da abstração recente. É uma exposição que a gente tinha bastante expectativa em realizar e que a gente está bem feliz que está aberta ao público. Essa exposição apresenta cerca de 170 trabalhos, está dividida entre o MASP e o Itaú Cultural. Aqui no MASP o público vai encontrar, sobretudo, pintura e escultura, mas também desenho, têxteis, uma série de documentos de arquivo, como convites. Aqui nesse piso também, no segundo subsolo, a gente vê as pinturas em grandes dimensões, são as pinturas maiores da Beatriz Milhazes. Elas estão dispostas nessa espécie de cavalete, uma referência à arquiteta do prédio do MASP, que é a Lina Bobardi. Esses cavaletes, ao contrário dos cavaletes que estão no segundo andar, que é o nosso acervo, são cavaletes feitos com uma estrutura metálica, então tem contraste entre materiais, mas ao invés de ser concreto e vidro, é uma base metálica com uma estrutura de madeira que recebem essas pinturas. A gente fez uma cronologia inversa, então a exposição começa com trabalhos mais recentes até os trabalhos mais antigos. Tem uma série de trabalhos aqui que são inéditos, nunca antes visto pelo público, inclusive trabalhos realizados em 2020. Então é uma oportunidade bem singular, bem única, de entrar em contato com essa produção mais recente da Beatriz Milhazes, mas também é possível ver trabalhos de até 1989, que é o nosso marco inicial, que foi também quando a artista começou a desenvolver a técnica que caracteriza a produção dela, que ela criou e cunhou, e que é chamada monotransfer. Então esse é um centro dessa exposição, um pouco entender como essa técnica se revela nos trabalhos da Beatriz Milhazes. Então aqui na exposição a gente tem uma espécie de diagonal que apresenta os trabalhos desde os mais recentes até esse mais antigo, que é de 1989. Então a exposição também tem trabalhos do início da carreira da artista. A gente está aqui diante do Viagem ao Centro da Terra, que é um trabalho de 1993, que em comparação ao que a gente viu anteriormente, que são trabalhos da década de 2020, da década de 2010 a 2020, são trabalhos que são bem diferentes, eles são muito singulares diante de qualquer trabalho da Beatriz Milhazes. Eu acho que a gente não tem a menor dúvida de estar diante de um trabalho da Beatriz Milhazes. Então ela tem uma marca muito forte de estilo, mas a gente também pode notar como mudou o trabalho da Beatriz. Então como nesse período da década de 90, a forma livre, o rendado, o bordado era muito mais presente, como ele vai cada vez mais se geometrizando para uma abstração cada vez mais geométrica. Então aqui nesse espaço da exposição a gente pode notar isso em contraposição ao que a gente vê logo no comecinho da exposição, o que também mostra, eu acho, que o vigor da produção da artista, que segue se reinventando, não só nos trânsitos entre gravura, colagem e pintura, mas dentro de um próprio meio, como é o caso da pintura que a gente vê aqui. No subsolo, vocês puderam observar pinturas maiores da Beatriz, que muitas vezes são as pinturas
que a grande maioria das pessoas conhecem, mas aqui a curadoria fez uma proposta de trazer as pinturas menores, no máximo tamanho 1 por 1, que é um convite para a gente olhar as delicadezas, o gesto da artista, né? É um convite para um olhar mais atento. Espero que vocês tenham aproveitado a visita virtual aqui na exposição da Beatriz Milhazes no MASP. Como todos vocês sabem, a Beatriz é uma artista que tem uma importância muito significativa na arte brasileira, não só no Brasil, como mundialmente. É uma artista que ela traz, desde a década de 80, questões brasileiras, mas de uma forma abstrata, uma representação muito bonita do Brasil, de uma forma sutil, de uma forma orgânica, de uma forma livre, mas que a artista fala que o processo dela de fatura da pintura tem muito a ver com questões matemáticas. E eu acho isso muito bonito, porque quando você olha para a pintura dela, de primeira, você consegue ver uma coisa muito orgânica, muito livre. E depois a gente consegue entender toda a construção que ela faz dessa tela, né? Além disso, eu acho importante mencionar também a grande influência que a Beatriz teve do Henri Matisse nas suas pinturas, principalmente pelas colagens. E as colagens são muito importantes no trabalho da Beatriz. E eu deixo vocês com uma imagem linda da exposição. Nos vemos na próxima. Fiquem ligados no nosso canal de Arte e Cultura do Iguatemi.